Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Irmãos, hoje vamos estudar algo que vocês nunca ouviram falar. Nem todos, mas a maioria de vocês nunca ouviram falar. E para quem tem acompanhado os meus vídeos, os meus comentários e vídeos sobre o livro de Enoque, vai se alegrar ainda mais. Esses dias eu comecei a estudar o livro de Jubileus e estudar por áudio, não ainda por leitura. Então hoje nós vamos fazer comentários, meditações sobre o livro de Jubileus. Eu estou muito empolgado com esse livro por causa do livro de Enoque e de toda a escritura. Mas como eu não vou ler nenhum texto, porque eu não estou aqui com os textos separados, o livro é bem maior do que o livro de Enoque, então eu vou fazer comentários que vão nos ajudar a desbloquear a mente. Muitas pessoas têm a mente bloqueada por causa do sistema religioso evangélico, então eles não conseguem ver nem o que está na própria Bíblia, quanto mais o que está fora da Bíblia. Então eu vou trabalhar com algumas ideias, assim como eu tenho feito no livro de Enoque. Então para você que não assistiu ainda aos vídeos de Enoque, vou deixar a playlist no comentário desse vídeo. Assista, você não vai perder nem um minuto do vídeo. Todas as pessoas têm gostado, até quem não acreditava passou a ficar curioso e até a ouvir. Então nesse primeiro vídeo aqui eu vou fazer alguns comentários. Talvez eu fale um pouco de Enoque, bem pouco, mas é mais para o livro de Jubileu. E depois eu vou ver alguns comentários que eu mesmo fiz aqui, eu pontuei em 3 páginas. E é muita coisa, aqui não tem nem metade da metade do que tem no livro. Só que eu escutei o livro quase até o fim e eu escuto com muita atenção. E eu não escuto uma vez só. Então o que eu vou falar de cabeça, né? Só vou falar algumas frases-chaves que tem aqui que nos ajudam a entender as coisas. Primeiro, vamos começar com os comentários da própria Bíblia. Algumas perguntas que eu vou fazer, alguns comentários que eu vou fazer. É um vídeo que desafia a mente, então vocês precisam estar bem atento com isso. E a partir de hoje, você que não escutava Enoque, pode ouvir. Eu vou deixar para vocês a versão que eu estou escutando no comentário fixo. Não façam muitas perguntas, tipo, eu quero o PDF, eu quero o livro certo, vocês vão em busca. Eu estou fazendo a minha parte, vocês façam a sua. Se interessar, vocês vão em busca. Tem versões diferentes, uma com um pouquinho de diferença da outra. Capítulos que estão totalmente diferentes, né? A posição deles. Isso acontece, algumas coisas dessas acontecem até na nossa própria Bíblia. Quanto mais um livro que está fora da Bíblia. Então é de se entender isso. E se vocês já estão escutando Enoque, escuta o livro de Jubileus. Esse é um outro livro que eu praticamente aprovei. E eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito de Deus, eu conheço a lei e os salmos dos profetas do Novo Testamento e não tem nada que contraria a palavra de Deus. Então, e fora o nível de revelação, a gama de volumes de revelação que esse livro traz, ainda que não fosse um livro inspirado por Deus, seria um livro de um homem inteligentíssimo. Mas eu não acredito que é assim. Eu acredito que é um livro inspirado por Deus. Sei porque ele está fora da Bíblia e sei porque agora a gente está trazendo esses livros de volta. O livro de Enoque ajuda a resgatar o livro de Jubileus. Eu acredito que não acontece ao contrário. Pode ser até que aconteça se a pessoa tiver acesso primeiro ao livro de Jubileus, porque o livro de Jubileus fala, comenta, usa textos e referências para o livro de Enoque. E referências a todo o contexto bíblico, né? Mas ele fala do livro de Enoque. Então, se o livro de Enoque está fora da Bíblia, por alguns motivos tendenciosos de homens, pela permissão de Deus, Jubileus também teria que estar. Muitos livros estão fora da Bíblia e porque são apócrifos mesmo. Assim, você bate um olhar no livro e vê que é apócrifo. Contradiz na hora a Bíblia. Aí você tem que ficar em alerta, lógico. Mas isso não são com todos os livros. O livro de Jubileu já começa igual a Enoque. Já começa cheio de revelações. É um espetáculo de livro, porém com características diferentes. Então, presta atenção no que eu vou falar. Eu estou falando aqui as coisas de cabeça, eu vou tentar pontuar algumas coisas aqui que eu anotei no papel. Então eu vou separar em 2 vídeos, tá bom? Primeiro vai ser um comentário sobre essas coisas. Na verdade, o que eu estou falando aqui já era para estar falando no segundo vídeo. Mas eu coloquei aqui já.
Então é o seguinte, primeira pergunta, a Bíblia é um livro completo para a nossa salvação? Presta atenção na pergunta, e aí você responde na sua mente. Pode responder no comentário também, mas assista todo o vídeo. A Bíblia é um livro completo para a nossa salvação? Se você respondeu que sim, você acertou. A Bíblia é um livro completo para a nossa salvação. Agora, outra pergunta. A Bíblia é um livro completo para você ter pleno conhecimento de Jesus Cristo? Essa frase eu não inventei, viu? Ela tem em Efésios, tem na primeira carta de Pedro, na segunda. Eu não posso ler os textos aqui agora, que senão o vídeo ficaria enorme. Então, vou refazer a pergunta. A Bíblia é um livro completo para você ter pleno conhecimento do Senhor Jesus? Responde, sim ou não. A maioria deve ter respondido que sim, mas na verdade a resposta está incorreta, segundo a minha opinião. A Bíblia não é um livro completo. E eu tenho muitas razões para falar para vocês e para vocês acreditarem nisso. Pleno conhecimento do Senhor Jesus é conhecer todo o reino milenar, toda a história antes da fundação do mundo, a história depois, antes da eternidade, né? Antes da fundação do mundo, na eternidade futura, aspas, nós estamos agora em cima da linha do tempo da eternidade. Deus não parou a eternidade por causa do tempo. Acontece que ele colocou o tempo em cima da linha da eternidade, entendeu? Nós estamos passando pela eternidade de Deus, só que em cima de um tempo, em cima de um limite para o homem natural, carnal. Entenderam isso? Então a Bíblia não é um livro completo, e eu vou tentar provar para vocês o porquê que a Bíblia não é um livro completo para você ter pleno conhecimento do Senhor Jesus, conhecimento cétuplo, que é o livro de Enoque que nos traz isso, e para você conhecer todas as obras das mãos de Deus. O livro de Enoque já prova isso, e vocês que assistiram o livro já entenderam o que eu quis dizer, o que eu estou querendo dizer, né? Agora, a Bíblia é um livro completo para a nossa salvação. Vamos trabalhar com algumas ideias. Qual é o livro messiânico da palavra de Deus? O livro que mais fala do Messias e do seu reino. Pensa e responde. Vocês devem ter acertado. Isaías. Ele é o livro mais messiânico, que dá mais detalhes do Messias e de como será o seu reino. E se eu falar para você que Isaías profetizou, inspirado pelo Espírito Santo, sim, mas ele escreveu esse livro com uma visão do livro de Enoque, tendo acesso ao livro de Enoque. Você acreditaria? Muitos de vocês não acreditariam. Então, eu poderia perguntar como que Isaías escreveu o capítulo 53. No capítulo 53, Isaías está falando que o Messias que haveria de vir era a verdadeira propiciação. E isso não está em enigma. Está em comparações de linha reta. Ele está falando uma coisa muito clara. E ele não está escrevendo algo e depois parou assim e disse: meu Deus, o que eu falei aqui? Eu não estou entendendo. Isaías entendeu muito bem o que ele escreveu. E como que ele entendeu? Como que Isaías, antes do Novo Testamento, seria capaz de identificar o Cordeiro com a Páscoa, a festa da expiação, com o Messias que haveria de vir? Como? Pelo livro de Enoque. Só que se ele tivesse só o livro de Enoque, ele não era capaz de escrever Isaías 53. Vocês estão entendendo que eu estou falando de Isaías 53? Vocês têm na memória? Isaías 53 está falando do pecado de Israel, do arrependimento futuro de Israel, e está ainda conectando a mente dos judeus, entendendo que todas as festas, principalmente o Cordeiro e a expiação, eram o Messias que eles rejeitaram. Está contando toda essa história. Só no capítulo 53. Se vocês olharem antes e depois, é um espetáculo de revelação. E o que falar daquele salmo? Se eu não me engano é o 45, onde o salmista declara com todas as palavras, e aparece em Hebreus: sacrifícios e holocausto não quiseste. Oferta pelo pecado, que é a expiação, não te agradaste. No rolo do livro está escrito de mim: eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade.
Aí o escritor de Hebreus pega esse trecho do Salmo 95, irmãos, não é 45 não. E é certeza que é o 95. Ele pega esse trecho, coloca na sua carta e ele coloca algumas interpretações do próprio texto. Ele fala, isto é, remova o primeiro para que venha o segundo, fazendo a comparação das alianças. Tudo bem, o escritor de Hebreus declarou com mais revelação porque ele tinha muito mais luz que Isaías. Mas Isaías já declarou. Isaías não, o salmista. Como que o salmista iria escrever isso e depois iria fazer as pessoas cantarem aquilo no templo de Deus, porque aquilo era cantado no tabernáculo, no templo de Salomão? Como que isso iria ser cantado se eles não estavam entendendo? Como assim? Sacrifício e oferta não te agradaste, não pediste, não reclamaste? No livro da lei está escrito. Acontece é que quando o homem meditava na Torá e no livro de Enoque, ele conseguia entender esses pontos, eles conseguiam entender. Eles não eram capazes de entender toda a revelação que está contida no Novo Testamento. Mas isso, alguns deles poderiam entender. Ainda que você pense assim, mas o livro de Enoque é muito claro, revela demais. Se eles tivessem acesso ao livro de Enoque, seria muito fácil entender tudo. Vou dar um exemplo para vocês dentro do Novo Testamento. No Novo Testamento, no dia do Pentecoste, dia 50, Pedro, ele teve o discernimento de tudo o que estava acontecendo, aspas, né? Quase tudo o que estava acontecendo, e ele discerniu que aquilo era uma profecia do profeta Joel, profetizou, declarou, escreveu, né? Pedro não escreveu, Lucas escreveu, e Lucas relatou as revelações de Pedro no dia do Pentecoste, e disse que aquilo era uma profecia que estava escrito que aconteceria. Aquele derramamento do Espírito Santo, que toda a carne iria receber o Espírito, os jovens, os velhos, você conhece, né, a profecia. E Pedro estava cheio do Espírito Santo. Se você continua lendo Atos 2, 3 e 4, você vai ver que nas pregações de Pedro usa aqueles textos, os mesmos que Paulo usaria no futuro. Acontece que Pedro não estava entendendo plenamente o que estava falando. Pedro não estava entendendo que era para ele pregar o evangelho para gentios. E que os gentios ainda faria parte da casa de Israel para se unir à casa de Judá. Isso estava longe do entendimento de Pedro. Mas Pedro já tinha acesso a tudo. Aí você vai e continua ouvindo o livro de Atos. Capítulos 5, 6, 7, 8. Aí começa o evangelho a ser pregado em Samaria, que é justamente relacionado com Efraim. Efraim, capital de Samaria, ou vice-versa. Está em Isaías 7. E a profecia de Efraim, o nome Efraim, vocês sabem o que significa, né? Então a palavra começou já a ser espalhada por causa da morte de Estevão. A palavra começou a ser espalhada para os samaritanos antes de Paulo, hein? E antes mesmo de Pedro ser o primeiro a pregar para os gentios, porque Pedro foi o primeiro. Isso está declarado em Atos 15 e foi verdade. Só que ele não foi separado para o apostolado dos gentios. Paulo, sim. Pedro foi separado para o apostolado dos judeus, mas eles trabalham juntos, né? Tinha comunhão. Paulo começa a aparecer um pouquinho antes e depois Pedro aparece um pouquinho depois, só que os apostolados estavam bem definidos pelo Espírito Santo. E aí chega em Atos 8, 9, você vai ver Pedro até curando e ressuscitando pessoas. Cheio do poder do Espírito Santo, mas não pregava para gentios. Porque na mente de Pedro, ele pensava que um gentio tinha que passar pela primeira aliança e estar ali no templo fazendo aquelas coisas referentes à antiga aliança para fazer parte do povo de Israel, como Deus havia ordenado na antiga aliança. Só que no tempo de transição de alianças, já era para estar pregando o evangelho para os gentios. Então Deus encurtou o caminho e deu uma visão para Pedro, com aquele lençol com 4 pontas, com toda sorte de animais, puros e impuros, e isso está na visão de Enoque. Deus não deu algo novo para Pedro ali. Pedro talvez não entendeu toda a plenitude da revelação naquele momento, mas ele sabia que aquilo estava no livro de Enoque, ou saberia no futuro. E ele entendeu que ele tinha que pregar o evangelho para os gentios. Deus, como é muito sábio, ele pegou um atalho para o Pedro e pregar para os gentios. Mas Paulo, como era mais sábio na palavra de Deus, ele estudou a palavra de Deus e ele reconheceu que os gentios haveria de entrar em aliança com Deus, não precisando passar pela primeira aliança, indo direto para a nova, e ainda eles fariam parte do reino das 12 tribos, entrando pelas 10 tribos.
Não literal, é claro, o Israel segundo o Espírito. Pedro tinha acesso a todas essas informações e não sabia. O que eu quero dizer com essa historinha que eu contei para vocês, que é bíblica? Graças a Deus pelo livro de Atos dos Apóstolos. E graças a Deus por eu ter entendido isso, porque eu posso dar exemplos agora para vocês. O que eu quero dizer é que os livros que estavam ali, que nós consideramos livros inspirados por Deus, eles estavam na mão de um homem inteligentíssimo, inspirado pelo Espírito Santo, mas ele ainda não tinha pleno conhecimento das coisas. Tanto é que na sua primeira carta, Pedro já escreve com uma outra mentalidade. Ele já escreve declarando que os gentios fazem parte das 12 tribos. Aí você pode perguntar, aonde? Aonde isso? 1 Pedro capítulo 2, Pedro está pegando os textos que foram falados para as 12 tribos e aplicando como reis, sacerdotes reais para os gentios. Texto que foi falado para as 12 tribos e ainda está usando o nome dos filhos de Oséias, aplicando aos gentios, como foi escrito no livro de Oséias. Aí já é uma outra mentalidade de Pedro, mas ali ele já tinha passado por Paulo, né? Já tinha estudado mais. Vocês entenderam? Então, se o próprio Pedro, coluna da igreja, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ainda não tinha entendimento dessas coisas, quanto mais nós hoje. Tem muitas coisas que estão nos nossos livros que nós consideramos inspirados e nós não sabemos. O que eu quero dizer com tudo isso? Que assim era antigamente. Isaías tinha a Torá, tinha tudo que estava na Torá, Josué, Juízes, ele tinha os relatos de Davi, de Saul, Davi e Salomão, porque eram relatos, eles tinham isso em mãos. E Isaías tinha Enoque. Então, baseado no entendimento que Deus deu para ele conseguiu entender razões para entender, para acreditar que o Messias estava representado naqueles sacrifícios e já adiantou para a gente. E por que Isaías teve tanta grandeza em falar do reino milenar? Não foi somente uma revelação dada diretamente para Isaías, sem ele ter uma leitura, sem ele ter uma base. Não foi assim, irmãos. Ele tinha Enoque. Entendeu? Então, não podemos falar seria fácil demais se todos tivessem Enoque. Porque Pedro tinha todos os livros, aspas, né, assim, do Antigo Testamento, e não foi pregar para os gentios, onde estava escrito claramente que os gentios entrariam em aliança com Deus e que a circuncisão na carne passaria. Pedro tinha Isaías. Pedro tinha tudo o que Paulo tinha, mas olha como Paulo usou os textos. Pedro não. Entendeu? Pedro é a chave para a gente entender isso. Paulo, outra chave. O livro de Atos dos Apóstolos é preciosíssimo para ajudar a resgatar esses livros, tipo Enoque, Jubileus. Pedro, Atos dos Apóstolos é precioso para a gente resgatar esses livros e defender a ideia. Entenderam? Então, voltando no assunto de livros, dos livros que nós temos, né? Se é suficiente para a salvação, se é suficiente para ter pleno conhecimento de Cristo. Os livros da Bíblia, eles são suficientes para a nossa salvação? Sim. Agora eu vou dar alguns exemplos. Vamos supor que o profeta Isaías não tivesse na Bíblia. Você seria salvo? Você seria salvo. Porque não tem Isaías, mas tem todos os outros profetas. Tem o Novo Testamento. Se não tivesse Isaías e Ezequiel, vamos por Jeremias também. Olha, 3 profetas incríveis. Mesmo assim, você entenderia o Novo Testamento. E você seria salvo por aceitar o Filho de Deus. Mesmo com 3 livros a menos e 3 grandes profetas, eu peguei os maiores. Isaías 66 capítulos, Ezequiel 48, Jeremias 52, se eu não estiver enganado. Mesmo assim você seria salvo. E vou pôr mais um livro ainda para aterrorizar o pensamento. Ainda que não tivesse esses 3 livros na Bíblia, tudo bem. A visão do milênio seria mais minimizada. Nós não teríamos tantos detalhes. Você perde Jeremias, você perde muita coisa. Você perde Isaías, você perde muita coisa. Mas a ideia da salvação daria para entender. Você tem a lei,
Você tem Josué, você tem Juízes, você tem uma base da história de Israel. Você teria Zacarias, Malaquias, Sofonias, não é? Porque Isaías profetizou em um tempo que foi profeta contemporâneo com Miqueias, Oséias. É Isaías, Miqueias, Oséias e Sofonias, se eu não estiver enganado. E por isso que eles falam coisas parecidas. Até textos iguais estão nesses profetas. É Isaías, Oséias, Amós. Eu errei, não é Sofonias não. Isaías, Oséias, Amós e Miqueias. Esses 4 profetas. Pode olhar no primeiro verso de cada um. São contemporâneos. Vamos tirar Isaías. Nós ainda teríamos 3. Entendeu? Então eu tirei da lista da Bíblia, vamos supor, tirei não, vamos imaginar que não tivesse Isaías, Ezequiel, Jeremias, e lá no Novo Testamento vamos tirar uma carta principal que fala da justificação, de salvação, que é Romanos. Você seria salvo? Você seria, porque dá para você entender a justificação pela fé por Gálatas. Claro que a gente teria um buraco no Antigo Testamento e um buraco no Novo. Não impediria do Espírito Santo te dar entendimento de quem é o Filho de Deus, da origem das profecias do Filho de Deus. Tá entendendo aonde eu estou querendo chegar com esse pensamento? Teria buraco na Bíblia, mas ainda você poderia ser salvo. Agora, você teria o mesmo conhecimento de hoje? Não teria. Assim acontece com os livros de Enoque e Jubileus. A mesma coisa. Você pode ser salvo sem o conhecimento desses livros, mas você não tem o pleno conhecimento. Fica um buraco em entender as coisas de Deus. Se você prestou atenção no que eu falei, pelo menos você acompanhou algum vídeo meu, já entendeu. Você já viu que o que eu falei faz todo sentido. Se você não entendeu, é claro, só por esse vídeo eu nem vou obrigar que você entenda nada. Nem vou ficar chateado, né? Se você falar nada a ver o que você falou, falar no comentário, nada a ver o que você falou, esse exemplo aí não é válido. Eu nem posso ficar bravo, porque você não acompanha o raciocínio do canal. Vou ter que falar a verdade, você está muito atrasado. Porque eu estou usando aqui exemplos da própria Bíblia. Lembra do exemplo de Atos dos Apóstolos? É um dos melhores que tem. Então, Enoque, deixa eu marcar aqui para eu não me perder. Enoque, ele te dá o conhecimento cétuplo? Dá. E precisa do livro de Jubileus para você ter o conhecimento cétuplo? Não. Não precisa. Ou precisa, não sei, estou um pouco em dúvida. Mas Enoque, ele te abre os olhos. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Enoque é uma coisa incrível. Enoque não menciona o livro de Jubileus, mas o livro de Jubileus menciona Enoque. Não uma vez, várias. Não uma profecia, várias. Entendeu? Porque os dois estão fora da Bíblia. Eu já expliquei o porquê que Enoque está fora da Bíblia. Não dá para voltar no assunto agora, né? Em uma ocasião certa eu volto. Só que o livro de Enoque, ele não tem as 7 festas do Senhor. Não tem, pode fuçar lá que não tem. Pode ter alguma referência que você lembre porque você já conhece a Bíblia e aí você faça uma conexão com outros textos e chegue lá. Mas não tem referência direta. E também não tem absolutamente nada sobre as 2 casas de Israel. O livro de Enoque está quase memorizado. Eu já devo ter escutado o livro de Enoque dentro desse mês 15, 20 vezes. E eu sou bom para ouvir. E eu anoto ainda. Não tem nada. Agora eu pergunto, como que o livro de Enoque ele vai te dar conhecimento cétuplo, como ele promete, se ele não fala dos tempos determinados, das maiores revelações da Bíblia, e ele não fala nada sobre as 2 casas de Israel? É aí que está a questão das coisas. O livro de Enoque, ele conta detalhes que não são contados em Gênesis. Detalhes que nós não sabemos. Só que é tão importante a gente conhecer o livro de Enoque que Deus levanta Judas, um apóstolo que tem até o nome do traidor,
Judas Iscariote não é o mesmo, mas ele tem o nome, e escreve uma só carta, com um capítulo. E ele, por si só, valida o livro de Enoque. Você vai ver comentários no YouTube como de um insensato chamado Rodrigo Silva, tinha que ser da Igreja Adventista, fazendo de tudo para deixar o livro como apócrifo mesmo. E comentários de pessoas calvinistas, a gente não poderia esperar menos deles, né? Como do canal Dois Dedos de Porcaria, é Dois Dedos de Teologia, né? Mas ali é Dois Dedos de Porcaria, só tem lixo no canal. E ele usou o argumento mais horroroso que você possa imaginar para falar que o livro de Enoque é apócrifo. Mas vai defender o livro de Calvino? Só fala besteira calvinista. Esses homens estão longe, mas muito longe da verdade. Tanto um como o outro, como eu mencionei aqui. Tem pessoas que não entendem o que eu estou falando, que não vão acreditar no livro de Enoque, vão ser salvas pela grande revelação que tem na Bíblia, vão ser reis e sacerdotes, mas não são tolos e insensatos a ponto de usar argumentos que na verdade não passam de argumentos tolos para deixar o livro como apócrifo. Ainda que eu não acreditasse em Enoque, como um dia eu já ouvi falar e não acreditei, eu não teria coragem de usar os argumentos que eles usam. Não teria coragem, sinceramente, eu não. Eu só ia falar, eu prefiro crer na Bíblia, no que está na Bíblia, só isso. Mas não tem como lutar contra o que está escrito no livro na carta de Judas. Judas foi muito direto. Foi um homem escolhido para fazer isso. Não foi Paulo, com as suas 13 cartas, acho que foram 13, dando a soma delas mais ou menos 60% a 70% do Novo Testamento. Não foi Pedro com as suas 2 cartas. Não foi Tiago com a sua carta de apenas 5 capítulos, mas de grande revelação. Não foi João. Não foi o livro do Apocalipse. É claro que o Apocalipse tem muito a ver com Enoque, tem muito a ver com Daniel. Enoque tem muito a ver com Daniel e Apocalipse, mas foi Judas o escolhido. E Pedro ainda também ajudou a gente com algumas referências. E o que mais citou o livro de Enoque, como vocês já sabem, eu vou repetir, foi o Senhor Jesus. Ele não citou o nome do livro ou o nome do profeta, mas ele citou textos que estão contidos em Enoque. Então é incrível esse pensamento, né? O livro de Enoque não tem as 7 festas, nada, não tem nada sobre as 2 casas de Israel e como que ele nos daria pleno conhecimento de todas as obras do Senhor. Porque ele acrescenta coisas que estão em Gênesis. Ao passo que em Gênesis, quando você lê, você não tem uma sensação de que está faltando algo em alguns pontos? Se você lê Gênesis com o coração aberto e atenção, você tem essa sensação que está faltando algo. Na vida dos patriarcas, está muito resumido. E é para esses propósitos que existe a Torá e Enoque. Porque Enoque vai expandir um ponto que não poderia estar tudo dentro da Torá, seria muita informação, irmãos. E Jubileus, então? Jubileus tem tanto detalhe, mas é uma combinação perfeita com o livro da lei. E ele não fica repetindo tudo que Enoque falou, ele faz referência, mas tem a categoria, sabe? A cautela de pôr os detalhes que não estão nem um e nem outro. Nós vamos chegar lá. Por enquanto eu estou aqui nessa parte de Enoque. Então, vocês entenderam, né? Por isso que, voltando lá no ponto de Isaías, ele consegue entender que o Messias seria a revelação, não a sombra, mas a realidade dos sacrifícios falados no livro da lei, porque ele somou Enoque com o livro da lei. Isso é fato, senão como ele entenderia? Um caminho mais curto para você que não gosta de Enoque, que não vai procurar entender nada disso, seria você falar que foi uma revelação direta para Isaías. Que o Espírito Santo falou com Isaías e falou a Isaías, presta atenção, sabe aquele cordeiro, aquelas coisas das festas? Ele sou eu que vou me revelar no futuro. Então, profetiza, escreve assim. Seria assim. Mas como você tem evidências do Messias no livro de Enoque, com toda clareza,
Não é Daniel a primeira a revelar o Filho do Homem ascendendo aos céus. A gente pensava que era Daniel, mas isso já está em Enoque. E está com muito mais clareza, para falar a verdade. Então, faz muito mais sentido o Espírito Santo também esperar de Isaías uma meditação. É claro que Deus falava com os profetas e eles falavam assim, diz o Senhor. Era um momento diferente do momento de hoje. Mas faz muito mais sentido a gente acreditar que eles tinham acesso a Enoque. Tanto é que Judas cita. Paulo cita. Muitas vezes o escritor de Hebreus cita. O Senhor Deus dos Espíritos. Isso é exclusivo de Enoque. Jesus cita. E tem um texto aqui em Pedro que eu quero ler para vocês. 1 Pedro, a partir do verso 10, presta atenção. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Até aqui você vai ver Pedro, um judeu inspirado pelo Espírito Santo, falando que os profetas não ficavam recebendo mensagem do céu diretamente na cabeça. E eles investigavam, inquiriam quais seriam os momentos oportunos em que aquelas graças e bênçãos profetizadas recairiam sobre nós. Investigar o quê? Se é próprio Deus que está falando. Eles tinham que investigar isso na Torá, nos profetas, os seus contemporâneos. Isaías não tinha como investigar nada de Daniel, mas Daniel poderia investigar Isaías. E isso é a inspiração do Espírito Santo. E foi dessa maneira que Pedro está falando que a revelação foi escrita. Isso prova o que eu estou falando para vocês. Irmãos, é muito bom você ter o Novo Testamento bem conectado na cabeça. Esse texto aqui não está no papel. Enquanto eu falava, eu recebi uma revelação de Deus, do Espírito Santo, de coisas que já estão escritas. Mas Deus não poderia me dar esse texto aqui se eu não lembrasse dele. É a mesma coisa, irmãos. A mesma coisa. Eu só falei isso para vocês entenderem que é a mesma coisa. É a primeira vez que eu estou falando isso no canal a respeito desse texto. Porque é assim que o Espírito Santo trabalha. Ele pode te revelar uma coisa nova através do sonho, de uma visão, como fez com Daniel, como fez com vários profetas. Um sonho inédito? Pode, mas esse sonho vai estar conectado com as coisas de antes. Eles vão poder compreender. Não vai ser uma mensagem toda falada do Espírito Santo, do Espírito de Deus diretamente para o profeta. Senão Pedro teria errado ao escrever isso daqui. E logo após ele ter falado isso, presta atenção. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam prescrutar. Verso 13. Por isso, por tudo que eu falei, por vocês entenderem que os profetas investigavam atentamente, inquiriam, indagavam. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Agora, uma mensagem para nós no Novo Testamento. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões. Aí ele vai continuar exortando o povo. Esse é o texto suficiente. Entenderam? Então, se vocês entenderam que os profetas fizeram assim, façam o mesmo que os profetas fizeram. Cinge o entendimento. Faz uma preparação na sua mente e agora você vai ler as cartas dos apóstolos e investigar elas. Para entender o que os profetas falavam. Porque se você não entender o que os profetas falavam, não tem como entender o que os apóstolos estão falando, pleno conhecimento do que eles estão falando. Entenderam esse entendimento? Ok, vamos ver qual seria o próximo ponto. Parece que eu já zerei aqui esse papel. Deu para vocês entenderem perfeitamente o que eu quis passar para vocês desde o início do vídeo. E no próximo vídeo nós vamos fazer um comentário direto dentro do livro de Jubileus.
Eu vou fazer apenas baseado no que eu anotei aqui, confiando mais agora na memória. Ela está fresquinha porque eu escutei o livro hoje há pouco tempo, anotei. E aí eu vou fazer alguns comentários baseado no que eu falei aqui, de maneira que só pode entender o próximo vídeo quem assistiu esse daqui, tá bom? Então vai aparecer aí na tela final o próximo vídeo, ou no link, eu deixo também algum comentário, ou no comentário fixo, o meu comentário, né? No comentário fixo ou na descrição, acompanha lá também as informações. Tá certo, irmãos? E vou dar uma dica para vocês. Vou dar dica agora no final do vídeo para finalizar e no outro vídeo também. Por enquanto, agora, não se preocupem tanto com os profetas que estão na Bíblia. Presta atenção no que eu vou falar. Por quê? No canal aqui já tem muito estudo dos profetas. Muito. E tá vendo a lousa ali atrás? Eu vou continuar os estudos dos profetas ali, porque eu tenho uma cobrança na mente, né? Uma cobrança que Deus me dá, que Deus me faz. Se eu estou gastando tempo com o livro do Enoque e com o livro de Jubileus, mas se eu tenho certeza que eles são inspirados por Deus, então eu tenho que me preparar para não deixar os profetas de lado. Então eu vou passar ali, linha do tempo, continuar os estudos que eu fiz e para facilitar para vocês o estudo dos profetas. Por enquanto, mergulhe em Enoque e em Jubileus, nos dois links que eu vou deixar para vocês. Mergulhe nesses livros, porque são coisas novas. E os vídeos aqui também vão ajudar bastante. E sobre os estudos dos profetas, por enquanto, não, porque depois eu vou facilitar linha do tempo, visualizar os livros por blocos proféticos, aquilo como de costume eu faço para avançar, entendeu? Junto com esses livros, porque esses livros aqui, tanto Enoque como Jubileu, eles jogam luz de uma maneira incrível em tudo que já está na palavra de Deus, na Bíblia, tá bom? Então, bora pro próximo vídeo. É difícil falar disso daí, mas eu acredito que é um bom início, tá bom? Não esqueça de deixar aí o joinha no vídeo, compartilha a ideia, deixa os seus comentários e vamos seguir, porque é através desses conhecimentos aqui que nós vamos chegar no pleno conhecimento do Senhor Jesus. E aí, como Pedro disse, graça e paz serão multiplicadas aos filhos de Deus. Então é isso daí, irmãos. Deus abençoe. Fiquem na paz.